Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, né? Essa questão daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração também, a respeito de nós exercermos o nosso sacerdócio. Isso é algo muito poderoso e a palavra de hoje, irmãos, ela vai dar essa continuidade. Nós termos essa continuidade da ministração anterior. Ou seja, a gente vai falar a respeito de como nós podemos viver ou termos uma vida constante espiritualmente. Amém? Então no culto anterior, no culto passado, a gente viu que o povo de Israel ele foi um povo que, na verdade, eles presenciaram a manifestação do poder de Deus, a ação sobrenatural do Senhor. Então o povo ele foi um povo que pôde presenciar isso. Foi algo que foi visível aos olhos do povo. Então nós sabemos que o Senhor ele chamou o povo para o monte, chamou Moisés para que pudesse fazer uma aliança com o povo. E qual era a intenção do Senhor? Justamente de fazer esse povo reis e sacerdotes. Então a gente aprendeu que nós nos tornamos reis e sacerdotes no momento que nós nascemos de novo. Nós nascemos na família de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, então nós nascemos na família sacerdotal. Ou seja, quando o povo não correspondeu da maneira que Deus esperava, o Senhor ele escolheu uma tribo, e dessa tribo escolheu uma família, e essa família foi a família no qual o Senhor escolheu para ser uma família sacerdotal. Então nós somos um povo privilegiado, de podermos exercer essa realeza e esse sacerdócio. Então é algo que nós precisamos termos com convicção. Irmãos, é algo muito poderoso. Aquilo que o irmão falou a respeito de Salomão queimou meu coração. O que é interessante ali, que a palavra de Deus diz que acabou de orar. Quando o cara acabou de orar, o fogo desceu. Ou seja, às vezes quando a gente termina de orar, a gente espera um fogo descer, espera algo visível, Só que a gente precisa ter o entendimento de que as coisas acontecem imediatamente espiritualmente. Ou seja, as coisas espirituais ela acontecem imediato no momento que você ora, entendeu? Então, como o irmão falou também a respeito de quando você ora, o reino de Deus ele avança. Então isso é muito importante. Então nós devemos exercer, meus irmãos, essa realeza e esse sacerdócio. Nós não devemos desprezar. Por quê? Porque se nós desprezamos essa realeza, o nosso sacerdócio, nós estamos desprezando o sangue do Cordeiro. Nós estamos desprezando aquilo que Cristo fez. Nós estávamos afastados de Deus. Não porque Deus simplesmente não nos queria mais. Não é por conta do pecado. Ou seja, aquilo que aconteceu com Salomão, a presença de Deus encheu no ambiente. Então eles não puderam ficar, porque eles sabiam da grandeza de Deus. E se eles se aproximassem, eles poderiam morrer por conta do pecado. Porque a santidade do Senhor é tão grande, e nós não temos palavra para definir isso, consumiria todos eles. Mas esse povo começou a se prostrar. Nós sabemos que Jesus, quando ele vem para resolver essa questão, ele vem para resolver a nossa vida de cruz, a nossa vida veio para nos reconciliar com Deus, ou seja, ele veio para nos trazer uma vida vertical, uma vida com Deus primariamente, a nossa vida horizontal, que é justamente a vida com o nosso próximo, a vida com as coisas que nós lidamos diariamente na nossa vida. Então o Senhor ele veio para resolver, ele veio para reconciliar isso. Então no momento em que nós temos essa vida diária com o Senhor, irmãos, isso é importante nós termos entendimento que é algo diário. Se todos nós cantamos, uma coisa eu vou pedir, que nós possamos permanecer nesse lugar todos os dias, irmãos, está disponível. O povo eram sacerdotes, mas eles não poderiam subir ao monte. Hoje nós temos esse acesso ao trono da graça, de podermos nos achegarmos diante do Pai, confiado no sangue do Cordeiro. É um privilégio, ou seja, aquilo que nós cantamos está disponível, está disponível para todos nós temos esse acesso. Então o que nós precisamos é ministrar o nosso coração, é realmente falar a nós mesmos, algo que é interessante que quando Davi ele fala, aquieta minha alma, por que te perturbas? Davi estava falando com quem? Com ele mesmo. Você consegue entender isso? Davi ele estava falando com ele próprio, irmão. Estava ministrando para ele mesmo. Ou seja, tem momentos que nós estamos explodindo de anseio, de vontade, de estar na presença de Deus. E tem outros momentos que não. Nós precisamos ministrar a nós mesmos. Cara, te aproxima de Deus. O maior anseio do Senhor é que você realmente possa ter um relacionamento com Ele diariamente. Ou seja, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para termos esse relacionamento com o nosso Pai. E aquilo que nos impediu o pecado, o Senhor foi lá e resolveu. E muitas vezes nós temos esse entendimento errado ainda, o entendimento de Adão, de que, irmãos, que o Senhor ele vinha ter todos os dias um relacionamento com Adão. E o que é que acontece? Adão pecou. Só o que aconteceu no dia que Adão pecou? Deus veio.
Assim mesmo o Senhor veio. O Senhor não sabe todas as coisas? Ele sabia, mas ele foi. Então isso prova que o Senhor afastou Adão não porque ele odiava Adão naquele momento. Não, é por conta do pecado. Ele preservou Adão, entendeu? Ou seja, Deus nos ama de tal maneira. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso pecado é sério quando nós pecamos, é algo sério, é abominável aos olhos do Senhor, Nós precisamos ter essa convicção de que é abominável aos olhos do Senhor. Só que o que nós precisamos termos entendimento que o sangue do Cordeiro é maior do que os nossos pecados, que foi o suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Então, no momento em que eu tenho esse entendimento e que eu peco, mas eu tenho esse entendimento de que não há mais condenação para a minha vida, eu chego diante de Deus, me quebranto, Senhor, Pai, eu pequei, Senhor, a minha semana foi horrível, ou seja, eu não fiz nada, mas estou aqui, Senhor, muda a minha vida. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, e precisamos termos essa consciência de que o Pai, Ele não está irado conosco. Toda a raiva de Deus foi descarregada em Cristo, irmão, amém? Nós precisamos termos essa vida constante de oração, para que nós venhamos termos uma consequência favorável nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e lidarmos com o nosso dinheiro. Nós precisamos primeiro ter um relacionamento diário com o Pai. Se nós não temos esse relacionamento, nós somos frustrados nos nossos relacionamentos secundários, amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter entendimento, de que a oração ela é crucial para a nossa vida. Uma coisa que nós temos percebido, povo de Deus, nas igrejas locais, é que existe necessidade do povo de Deus. E eu coloquei aqui duas necessidades que há no povo de Deus. A primeira é a comida. Nós precisamos comer do alimento de Deus. É algo que foi muito bom a reunião que a gente teve na sexta-feira. E a dona Rosa falou algo muito interessante. Ela citou a palavra de Deus. Isso me tocou muito. Mateus 4,4, ela falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. É uma necessidade que nós temos como igreja. Ou seja, o Senhor ele tem sido repetitivo em falarmos para nós todos os domingos que existe essa necessidade, nós comermos o alimento de Deus. Que alimento é esse? A palavra de Deus. Existe essa necessidade de nós comermos a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque no momento em que nós comemos a palavra de Deus, nós somos nutridos espiritualmente. Quando nós não comemos, é claro que acontece o inverso. Nós ficamos desnutridos, fracos espiritualmente. E a outra coisa que nós precisamos, irmãos, também é da água do Espírito Santo. Ou seja, nós necessitamos de comer e beber. Para que haja uma boa digestão, nós precisamos comer, mas nós precisamos também beber, ingerir a água do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que por que nós ainda somos pessoas inconstantes na nossa vida espiritual? A gente falou na semana passada de que envolve muitas coisas, a respeito da idolatria, de você ser alguém que idolatra o dinheiro, o trabalho, de você ser alguém que tem a indisposição, para não chamar preguiça, mas a indisposição. Mas também eu não quero ser tão direto com você, mas eu quero também que nós possamos ter uma compreensão de que muitas vezes nós somos inconstantes porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que orar, o que dizer para Deus. Isso é uma realidade para nós. Então envolve essas coisas, por isso que nós temos inconstâncias na vida espiritual. Porque nós idolatramos as coisas, nós priorizamos outras coisas além do que a palavra e a oração. Porque, irmãos, quando nós não temos fome e sede de Deus, é porque nós temos substituído esse alimento, essa refeição, com outras coisas. Ou seja, quando nós não temos a necessidade de ler a palavra, é porque nós preenchemos com outra coisa. Quando nós não temos o anseio de orar, de buscar o Senhor, porque nós já preenchemos com outra coisa. Entendeu? Por isso que quando não há esse apetite, essa vontade, esse anseio de comer e beber, é porque nós temos preenchido com outras coisas. Então muitas vezes, eu volto a repetir, envolve a idolatria, envolve a sua busca, a sua obsessão pelo dinheiro, por conta de nós vivemos em um país capitalista, nós somos pessoas que se não tivermos sabedoria que vem de Deus, nós somos pessoas que estamos o tempo todo buscando dinheiro, não importa o meio, entendeu? E muitas vezes nós nos sufocamos, e por conta disso nós acabamos sofrendo consequências negativas. Assim é o trabalho, sabe? Muitas vezes nós caímos no erro de vivermos a nossa vida para o nosso trabalho.
Então muitas vezes, irmãos, se vocês não sabiam, eu sou ser humano igual a vocês. Então o que é que acontece? Eu também caio nesses erros. E eu começo a olhar, não, peraí. Eu não nasci para viver para o trabalho, eu nasci para viver para Deus. Então quando o cansaço vem, né, quando há aquela indisposição, não, peraí. Eu preciso viver aquilo que o Senhor me chamou para eu viver. O Senhor é a minha prioridade. Ou seja, a minha vontade pode ser outra no momento, mas peraí, minha vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus. Ou seja, Ele me chamou para Ele. O trabalho ele veio, claro, o trabalho veio antes da queda, é claro, né? O trabalho veio antes da queda. O Senhor deu a responsabilidade para Adão cuidar do jardim, mas a questão do cansaço, do estresse veio depois da queda do homem. Ou seja, o homem trabalhava antes da queda e não havia cansaço, ele tinha prazer. Ou seja, o homem estava trabalhando e falando com Deus. O homem estava trabalhando e louvando ao Senhor. Por conta da queda, o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos trabalhando e maldizendo de nós mesmos, vida miserável, patrão desgraçado, perdão a palavra, né? Ou seja, por conta da queda, ou seja, nós precisamos colocarmos nossos pensamentos alinhados com o pensamento de Deus. Ou seja, nós precisamos vivermos essa mesma vida antes da queda. Por quê, irmãos? Hoje nós estamos numa posição depois de Adão. Por quê? Porque o Senhor, Ele criou Adão à sua imagem e semelhança. A vontade de Deus era que Adão fizesse o quê? Comesse da árvore da vida. Ou seja, nós tivemos esse privilégio de comer da árvore da vida. Nós comemos de Cristo. Ou seja, nós estamos numa posição depois de Adão, não somente semelhante, mas nós somos da natureza de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então, irmãos, envolve essas coisas, a idolatria, né, a preguiça, a indisposição, e também envolve o não saber o que orar. Lá em Lucas, no capítulo 11, abra sua Bíblia no capítulo 11, ele vai dizer algo bem interessante, né? Conta que Jesus ele estava orando e os discípulos viram aquilo, né? Que Jesus orando e com certeza viu algo muito poderoso, sentiu a presença, algo do tipo. E um dos seus discípulos, eles fala para Jesus o seguinte: Senhor, né, ensina-nos a orar da maneira correta, assim como João estava ensinando aos seus discípulos. Olha só, Lucas capítulo 11, verso 1. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, irmãos, aqui é algo muito interessante que nós precisamos entender. Os discípulos não sabiam, os discípulos seguiam Jesus, mas eles não sabiam orar. Então o que eles fizeram? Eles pediram para que o próprio Jesus ensinassem a eles a orar. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, está ali para nos ensinarmos a falar com o Senhor. O que é que nós precisamos? Pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo nos ensina a orar, ensina-nos a falar aquilo que é do interesse de Deus. Então, eu estava meditando sobre isso, e lá em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo está ali, irmão, justamente para agir, justamente para nos ensinarmos a falar com Deus, e Ele intercede por nós. Ou seja, Ele está dizendo assim: o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Imagine você não entender muito sobre avivamento e você está orando sobre avivamento. Quando a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, justamente nisso. Senhor, eu estou sentindo que o Senhor quer fazer algo na minha cidade. E eu começo a falar. E o Espírito Santo vai levando aquilo que realmente há no meu coração, porque nós pensamos algo, muitas vezes nós não temos sabedoria ou inteligência espiritual para falar, né, da maneira correta, mas o Espírito Santo ele é esse nosso ajudador. Então nós precisamos o quê? Falar com o Espírito Santo. Eu não sei orar, mas eu quero ter uma vida constante com o Senhor. Então o Espírito Santo me ensina a orar. Amém? Então, irmãos, uma coisa que eu tenho falado desde o começo do ano é que nós somos as pessoas nessa terra, as pessoas mais poderosas. Por quê? O que eu preciso entender é que
o Senhor, em sua soberania, né? Em sua soberania, o Senhor decidiu agir por meio do homem. O Senhor, ele decidiu agir na sua rua, no seu bairro, ele decidiu agir na sua família por meio de você. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, ele decidiu agir na vida de alguém que você é próximo, que você ama, então o que é que eu preciso? Eu preciso orar. Eu preciso ser alguém que oro. Eu preciso ser alguém que fale aquilo que o Senhor quer. Ou seja, eu preciso orar em concordância com a vontade de Deus. Então, eu não preciso criar palavras que no meu pensamento vão agradar ao Senhor, mas eu preciso confiar no Espírito Santo. Por quê? Como a palavra diz, Deus, ele conhece o nosso coração, as nossas intenções. Então, ele sabe o que realmente o Espírito Santo está dizendo. Olha só, o Espírito Santo, ele está levando algo para Deus e está trazendo algo de Deus para você. Você fala e o Senhor te responde. Ou seja, o Espírito Santo leva e ele traz para você resposta. Então nós precisamos o quê? Orar, irmãos, é algo poderoso. É algo poderoso. Quando você ora, coisas acontecem, irmãos. Muitas vezes nós nos deixamos enganar porque nós esperamos coisas visíveis ou imediatas. Mas no momento em que você ora, as coisas espirituais, elas começam a fluir ao nosso favor, ao favor do povo de Deus. Amém? Nas ministrações anteriores, nós temos aprendido que as tentações, elas vêm sobre as nossas vidas. Nós sabemos disso, que enquanto nós estivermos nessa terra, as tribulações, elas vão vir, o ataque do diabo vai vir. Só o que acontece? Eu posso limitar o ataque do diabo na minha vida como? Orando. Mas quando eu não tenho o hábito de orar, o que acontece? O diabo, ele toma espaço. Ou seja, quando eu oro, eu limito o espaço do diabo, da ação do diabo. Mas quando eu não oro, eu estou dando todo o acesso para o diabo agir. Você consegue compreender isso, irmão? Que no momento em que você ora, o diabo, ele não tem toda a liberdade para agir. Ou seja, imagine coisas acontecendo na sua vida, na vida dos seus familiares. Você tem essa autoridade, você tem esse poder para impedir ou limitar a ação do inferno. Mas muitas vezes nós caímos no erro de somente olhar e esperar o que vai acontecer. Mas nós temos essa autoridade, irmãos. O diabo, ele não resiste um homem e uma mulher que ora. Então nós precisamos ter esse entendimento. O diabo, ele não resiste. Embora que ele se levante, né, para tentar nos impedir, mas no momento que você está posicionado em oração, o diabo, ele não consegue resistir. Ele levanta, ele ataca, mas ele não tem resistência quando você está em oração. Amém? Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entendermos é isso, né? De que existe essa necessidade de nós comermos e bebermos da palavra de Deus. Por quê? Porque é algo que deve ser feito prazerosamente. Comer e beber, ele não deve ser uma obrigação, no intuito de ser algo pesado na nossa vida. Mas ele precisa ser o quê? Algo prazeroso. Por quê, irmãos? Porque quando nós não temos maturidade, o que acontece? Quando você necessita de comer, pessoas que são imaturas, a ação delas em relação à comida é: eu não estou com vontade, se eu não estou com vontade, eu não vou comer. Eu não estou com vontade agora, então eu não vou comer. Isso é uma ação imatura, ou seja, crianças têm essa ação. Qual é a diferença para um adulto e para uma criança? Que a criança, ela faz quando bem quer. Um adulto não. Um adulto, ele não tem vontade, mas ele sabe que precisa comer e beber, ele vai e come. Tem pessoas que eles colocam no celular despertadores para lembrá-los a comer e a beber. Por quê? Porque não lembra, é lógico, né? Existe algo negativo e algo positivo também nisso, irmãos. Por quê? Porque você pode perguntar o seguinte, irmãos: então quer dizer que comer e beber tem que ser algo prazeroso? É preciso envolver prazer. Mas quando não envolve, o que é que eu faço? Como a si mesmo. Eu preciso comer a si mesmo. Por quê, irmãos? Trazendo novamente essa pessoa que coloca um despertador para lembrá-lo para comer, isso já não envolve o prazer, isso envolve disciplina. Ou seja, aquela pessoa que coloca um despertador para comer, ela sabe que mesmo ela não lembrando, mesmo no momento ela não sentindo o anseio de comer, ela come porque ela sabe que mesmo assim isso vai fazer bem para ela. Assim somos nós. Existem pessoas que ignoram a oração e priorizam a palavra, ou seja, a palavra é importante, a oração nem tanto, nós estamos na graça. Só que não é isso.
mais uma vez falando a respeito de alimentação e boa digestão. Para que eu possa ter uma boa digestão, eu preciso comer, mas eu preciso também beber da água. Eu preciso complementar com a água do Espírito Santo, para que haja essa digestão. E uma coisa que é interessante, eu posso até ficar alguns dias sem comer. Isso nós fazemos no jejum. Mas eu não estou falando de comida, irmãos, entendo. É algo espiritual. Eu posso passar até alguns dias sem comer. Mas em relação à bebida, né, ao beber, ingerir a água, eu já não posso fazer a mesma coisa. Ou seja, no máximo 3 dias ou 4, eu posso perder o sentido e até mesmo morrer desidratado. Ou seja, então a oração, a água, ela é crucial na nossa vida. Ou seja, eu preciso sim comer, mas eu preciso beber da água do Espírito Santo. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu morro. Então, se na nossa vida natural, né, se eu não como e eu não bebo, eu posso vir a morrer, imagina a nossa vida espiritual. Então, se eu não como da palavra e eu não bebo do Espírito Santo, que é por meio da oração, eu posso morrer espiritualmente, irmão. Eu posso ser alguém doente espiritualmente. Por quê? Porque a comida e a bebida, ela não somente é um alimento para te fortalecer, como também é algo que te traz cura. Você pode ver que o alimento, ele te traz cura. Você vai ao nutricionista, você vai até um médico, ele vai te receita alimentação, ele passa para você certos tipos de alimentação que vai trazer cura para o seu corpo. Ou seja, além dele ser cura, ele também é vida para nós. Nós necessitamos de comer e de beber do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mais uma vez, nós precisamos entender que a oração, ela é algo crucial na nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento daquilo que o Senhor nos chamou. Ou seja, nós fomos chamados para que nós venhamos a exercer essa realeza e esse sacerdócio. Então a nossa oração, ela é crucial. Eu preciso entender que as bênçãos dos céus, elas estão disponíveis para cada um de nós. Então Deus, ele deixa o céu disponível para nós. Ou seja, não é exatamente para nós. O céu está aberto sobre Cristo. E por nós estarmos em Cristo, esse céu se torna aberto também. Existe essa disponibilidade de bênção sobre as nossas vidas. O céu, ele está aberto sobre nós para que no momento em que nós oramos, as coisas possam acontecer. Mas o que é que acontece? O diabo novamente resiste, irmãos. Por quê? Porque o diabo, ele teme alguém que seja conhecedor, seja maduro e seja alguém que o tempo todo, por meio da oração, esteja ligando e desligando coisas aqui na terra. Por quê? Porque o diabo, ele não sabe todas as coisas, mas ele entende que no momento em que você ora, ele sabe que você está fazendo algo que vai prejudicar a sua ação aqui na terra. Então nós precisamos ter esse entendimento de que no momento em que eu oro, irmãos, as coisas, as bênçãos celestiais, as coisas espirituais, elas estão disponíveis sobre as nossas vidas. Aquilo que eu preciso para ter uma vida bem sucedida naquilo que eu faço, está disponível. Ou seja, a respeito do dinheiro, não é que eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de sabedoria para administrar esse dinheiro. Então está por meio da oração, o céu está aberto sobre a minha cabeça, sobre o meu trabalho, sobre o meu relacionamento, família, e tudo isso, irmão, está disponível sobre a nossa cabeça. E lá em Marcos, capítulo 13, verso 32 ao 33, diz assim, ó: mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque nós não sabemos quando será o tempo. Ou seja, nós precisamos entender que nós como igreja, nós cremos no arrebatamento dos vencedores. Então, qual é o requisito no qual Deus espera de nós, para que nós venhamos a sermos arrebatados, livrados do grande e terrível dia do Senhor? É a oração. Ele está dizendo, estejam apercebidos, vigiai. Para que eu possa ser livrado desse dia, eu preciso de oração. Ser alguém que entra no secreto e possa estar em intimidade com o Senhor. Não é que nós somos um super crente. Não é isso, irmãos. O Senhor está colocando o requisito. Orai. Alguém que está em vigília é alguém que está orando. É alguém que está percebido sobre as situações. Se eu sei que existem as bênçãos disponíveis sobre a minha vida em oração, eu preciso o quê? Entrar no meu quarto e orar. Um versículo que eu separei aqui, irmãos, foi algo que falou muito ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que antes de eu vir, para o culto, senti um grande desânimo, muito desânimo. E esse versículo falou muito ao meu coração, me quebrantei, chorei diante do Senhor. Por quê? Esse versículo diz o seguinte, ele vai dizer assim, Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia. Correrão e não cansarão,
caminharão e não se fatigarão. O que é que Isaías está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que esperam. O que é esperar no Senhor? Esperar significa orar. Esperar no Senhor significa orar. Ou seja, quando eu oro, eu tenho as minhas forças sendo renovadas, irmãos. Quando eu oro, eu começo a fluir como asas de águia. Ou seja, olha só, toda ave, né, de rapina, ou seja, toda ave que tem as suas asas longas, elas não voam de imediato batendo as asas. Se você não sabia disso, você vai entender um pouco. Resumidamente, é claro. Então o que é que acontece? Eles não saem batendo as suas asas e voam. Essas aves que têm as vergaduras longas, eles precisam de um ar quente para que eles possam subir, para que eles possam pegar voo. Então um exemplo muito simples é o exemplo do urubu. Muitas vezes quando você vê um urubu rodeando, você imagina o quê? É uma carniça ali. Mas nem sempre é isso. Por quê? Aquela ave, o urubu também tem as suas asas longas. O que é que acontece? Ele está procurando ali um ar quente soprar para que ele possa pegar altitude. Ou seja, o que é que a palavra de Deus diz a respeito do vento? Que o vento é o vento do Espírito Santo. O Senhor fala que o Espírito Santo é o vento que sopra. Quando nós oramos o Senhor, o Espírito Santo nos eleva a níveis superiores. Ou seja, irmãos, então quando eu tenho esse entendimento de que quando eu oro as minhas forças são renovadas, de quando eu oro eu elevo níveis superiores, eu começo a entender, Senhor, o desânimo ele pode vir sobre a minha vida, mas quando eu descanso no Senhor, eu tenho as minhas forças sendo renovadas. Ou seja, foi justamente isso que o Senhor falou. Quieta o teu coração. Então, irmãos, no momento que você entra no secreto, você tem as suas forças renovadas. Só que você pode ser alguém e falar assim, irmão, eu oro, realmente eu tenho essa vida diária de oração, só que as coisas não rompem na minha vida. Sabe, eu continuo desanimado, eu tenho um anseio de desistir, mesmo orando. E existe outro pensamento que você pode também falar, irmãos, eu até tento, mas eu não consigo ter uma continuidade, eu não consigo ter uma constância em oração. É claro que nós estamos orando e nós percebemos que as coisas não estão rompendo e muitas vezes nós tendemos a desistir. Só que eu preciso entender que existem níveis de oração. Eu começo a pedir e as coisas não vêm. O que é que eu preciso? Buscar. Depois eu preciso bater. Então fala-se de níveis de oração. Então, uma coisa que nós precisamos entender também, irmãos, é o segundo pensamento, né, que eu falei aqui. Irmão, eu até tento orar, ter uma vida constante de oração, mas eu não consigo. Por que não consegue? Justamente, mais uma vez falando, existe uma resistência do inferno sobre a sua vida. Aquilo que o diabo mais teme, que é um crente orar, ele vai resistir, irmãos. Aquilo que o diabo mais teme é você orar. Por quê? Porque ele sabe que no momento em que você ora, o reino de Deus avança. No momento em que você está orando, as coisas estão acontecendo espiritualmente. Mas no momento em que ele resiste, ele consegue vencer nessa área da sua vida, ele começa a prevalecer. Então nós precisamos ter esse entendimento que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, no momento que você começa a orar, a sua mente começa a pesar. A sua mente começa assim devagar. Ela começa a passivar, ela não consegue concentrar na oração. No momento que eu quero uma vida constante de oração, a sua mente parece que começa a ficar pesada. Você começa a sentir cansaço que você não sentia antes. Você começa a sentir coisas, você começa a ver coisas, irmãos. Por quê? Porque o diabo ele está resistindo. Porque o diabo ele está resistindo. Não é que ele sabe todas as coisas, mas ele tem experiência, ele está aqui há muitos anos. E ele sabe que no momento em que existe alguém posicionado, ele sabe que ele está sendo limitado em agir. Amém? E nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos ter essa perseverança em oração. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ao Espírito Santo para que me ajude a orar. É claro, eu preciso pedir ao Espírito Santo, me ajuda a orar aquilo no qual é da vontade de Deus. Então eu preciso perseverar em oração. Uma coisa que é interessante, estava vendo lá em Daniel capítulo 9, verso 3. Daniel, ele foi alguém que estava lendo o livro de Jeremias e ele viu que o cativeiro, né, do povo de Israel, ele tinha como duração 70 anos. Então o que aconteceu? Daniel ele viu que naquele momento estava se completando 70 anos. Então o que Daniel fez? Daniel ele simplesmente cruzou o braço e esperou? Não. Mesmo ele sabendo que aquilo que estava escrito, decretado pelo Senhor, tinha se encerrado, o que foi que Daniel fez? Então Daniel ele orou.
Ou seja, como foi que ele fez? Senhor, se cumpriu os 70 anos. Senhor, cumpriu-se os 70 anos, então o Senhor age. Olha só, já era a vontade de Deus. Mas Daniel, ele orou em concordância com a vontade de Deus. Senhor, se cumpriu, agora age. Eu poderia muito bem estar de braços cruzados, já tinha encerrado. Mas não, o Daniel foi e orou. Ou seja, ele estava perseverando ali. Eu disse, Senhor, eu estou orando de acordo com a tua vontade. Eu sei que é a tua vontade, então faz. Senhor, faz acontecer. Por quê? Eu preciso perseverar. Porque lá em Isaías 62, verso 7 vai dizer: não descansarei e nem darei descanso até que. Ou seja, irmão, nós devemos ser um povo, nós devemos ser pessoas que oram. Nós não devemos nos limitar, mas nós devemos orar e nem dar descanso ao nosso Deus até que o Senhor venha fazer aquilo que Ele decretou fazer. Aquilo que o Senhor determinou fazer sobre essa terra, nós precisamos estarmos orando em concordância com Ele. Precisamos perseverar em oração, mesmo com o diabo resistindo. Sabe, uma coisa que é maravilhosa nós entendemos é o seguinte, de que mesmo quando você ora, mesmo quando você entra no secreto com Deus, você é beneficiado, você é recompensado, irmãos. Sabe, lá em Mateus, capítulo 6, verso 6, vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha só, você está exercendo o seu sacerdócio, você está intercedendo pela vida de alguém ou pela sua vida, você está pedindo ao Senhor para abençoar fulano e abençoar você mesmo. O que é que a palavra está dizendo? Que quando você ora, você está sendo recompensado, ou seja, eu estou orando por algo e o Senhor me abençoar além daquilo que eu pedi. Olha só como isso é um privilégio, não é mandamento. Oração não é mandamento, é um privilégio, irmãos. Deus, Ele está te ordenando aqui. Senhor, o que é que nós oramos? É uma ordem de Deus para que nós venhamos orar, mas essa ordem de Deus é de acordo com a nossa natureza. Por quê? Seria contraditório o Senhor dissesse assim: gatos, rujam. Era o contrário, era o inverso. O gato não ruge, ele mia. Mas quando ele diz assim, leões rujam, ele está dizendo que é aquilo que você é da sua natureza. Leões ruge. A mesma coisa é a oração. Você está dizendo, ora, entra no quarto, no secreto e ora. É porque faz parte da sua natureza de Deus, a natureza divina. Amém? Então, para encerrarmos, eu quero contar algo rapidamente. Nós precisamos exercermos, irmãos, a nossa realeza e o nosso sacerdócio. Nós devemos agir como tal. Êxodo 17, verso 11 ao 12, diz assim, ó: e aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, e um do lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Ou seja, irmãos, olha só como isso é interessante. Tem duas coisas aqui para a gente encerrarmos, e eu não quero encerrar antes de eu falar isso. Como eu disse, quando Moisés subiu ao monte, está apontando para a oração. Então, quando ele estava com a sua mão erguida, também estava simbolizando a oração. Então, quando ele estava com a sua mão levantada, Israel estava vencendo. Quando ele baixava a mão porque cansava, o inimigo prevalecia. Ur e Arão pegaram uma pedra, sentaram Moisés, e os dois seguraram a mão de Moisés. Cansava? Então os dois seguraram firme a mão de Moisés. Então o que eu preciso entender aqui? Quem é Arão e quem é Ur? Arão é um sacerdote. E quem é Ur? Príncipe, um dos príncipes de Israel. Ou seja, aqui está envolvendo sacerdote e realeza. Aquilo que nós somos, irmãos, reis e sacerdotes. Ou seja, eu preciso exercer o meu sacerdócio, eu preciso entrar no quarto, orar ao Senhor, interceder pelo povo, me quebrantar diante do Senhor. Mas quando as coisas não acontecem, eu preciso agir como um rei. Quando as coisas não rompem, eu preciso agir com autoridade. Ou seja, aquieta-te. Isso é a realeza, aquieta-te. Então eu preciso entender, o era príncipe, estava representando a realeza, e o Arão representava o sacerdócio. Nós somos feitos reis e sacerdotes. E para nós encerrarmos, existe outra coisa aqui, irmão, envolvida. Que nós precisamos de parceiros de oração.
A palavra de Deus está dizendo que a mão de Moisés era pesada e ele cansava. Ou seja, muitas vezes nós estamos lutando contra algo e muitas vezes aquela luta é pesada para nós, irmão. E o que é que nós precisamos? De pessoas que possam estar firmemente conosco, guerreando as nossas guerras. Deus, Ele nos chamou para que nós venhamos ser um povo coletivo que possa viver em unidade. Preciso reconhecer que o Senhor colocou alguém na minha vida para poder fazer parte dela e ser alguém que possa cuidar da minha vida e eu cuidar da vida de alguém, irmãos. É a vida no qual Deus vive. Então, além de eu reconhecer o sacerdócio e realeza aqui nessa passagem, eu preciso entender que eu preciso de parceiros de oração. Eu não consigo vencer uma guerra sozinho, eu preciso de pessoas que possam lutar essa guerra comigo. Amém? Aleluia.